e amém. Eu quero agradecer você que está acompanhando o nosso culto, a transmissão online, e quero encorajar você para que seja um missionário digital. Você pode fazer com que a palavra de Deus alcance mais pessoas, não vai te custar absolutamente nada, e pode transformar grandemente a vida de alguém. Clique nesse botão, compartilhar, envie para algum amigo. Eu tenho certeza que a palavra de Deus pode transformar a vida de alguém hoje, alguém mais do que nós que já estamos aqui. Um dos meus escritores favoritos é o escritor britânico C.S. Lewis. Eu já citei várias vezes. Se você tiver a oportunidade de ler qualquer livro de Lewis, vale a pena. Ele disse o seguinte, que na vida não importa se quando você se senta na cadeira do dentista, você se agarra à cadeira, ou se você descansa a mão confortavelmente sobre as pernas, não importa, a broca fará o seu caminho. A vida é assim, a broca fará o seu caminho. A história do povo de Israel é uma história que descreve exatamente isso. Por assim dizer, a broca de Deus, reparando as cáries que eles mesmos produziram, não apenas nos dentes, mas no coração, na sua cultura, na sua convivência. Veja você que quando estudamos a história de Israel, nós nos lembramos muito bem, e até aqui já fizemos uma jornada muito interessante, livro após livro após livro. Nós nos lembramos que no livro de Deuteronômio, Deus fez um pacto com esse povo. E esse pacto, chamado de pacto suzerano, ou seja, que Deus é o soberano, pressupunha o seguinte, que se eles seguissem a boa vontade de Deus, a direção de Deus, o que abençoava o próximo, porque Deus não é um narcisista cósmico, Deus não é menos Deus quando nós obedecemos, mas nós somos menos humanos quando desobedecemos a Deus. Ele disse que se eles desobedecessem, então Ele, como um pai, os disciplinaria. E quando estavam naquela terra prometida, na terra de Canaã, nós podemos ver que eles que tinham jurado fidelidade, que tinham dito que obedeceriam a Deus, se rebelaram rapidamente e seguiram os maus caminhos do povo daquela terra. A consequência disso é, se Deus disse que vai disciplinar, se Deus disse que vai corrigir, ora, Deus vai fazer, porque Deus é amor, mas Deus é também justo. Aliás, que pai, somente um pai irresponsável, vai dizer para um filho que se ele fizer errado, ele vai receber uma disciplina e depois não discipliná-lo se ele fizer o errado. E Deus disciplinou aquele povo, mas observe bem na história, que a disciplina de Deus sobre eles não foi um derramamento de justiça desproporcional sobre eles, foi gradativo. A disciplina de Deus seguiu alguns passos. Por exemplo, primeira vez que Deus começa a aplicar a sua disciplina, Ele permite que os povos cananeus exerçam o controle sobre eles, mas eles continuam ali na terra deles. Filisteus é um caso clássico de estarem continuamente se levantando para disciplinar o povo de Israel. Mas eles não deram ouvidos, você lembra da história? Eles não deram ouvidos, e como um filho rebelde, eles continuaram desobedecendo a Deus. O que faz Deus? Deus aplica um segundo grau de disciplina, que foi o seguinte: Deus enviou intempéries climáticas, e eles tiveram seca, com a seca escassez, com a escassez fome, com a fome enfermidades. Mas eles ouviram a Deus? Não, eles não ouviram a Deus. Agora a disciplina de Deus era mais intensa, mas eles continuaram rebeldes. E o que fez Deus? Levou no último estágio da disciplina veterotestamentária, daquilo que está no Antigo Testamento, que foi o exílio. Deus permitiu que os adversários de Israel os retirassem da sua própria terra. E você lembra muito bem disso, Reino do Norte, chamado de Israel, 10 tribos, foi levado pelos assírios no ano 722. Reino do Sul, Judá e Benjamim, foi levado pelos babilônios no ano 586. O que é curioso da história é que quando chegou a hora do povo de Judá ser levado para o cativeiro por causa dos seus pecados, porque desobedeceram, eles espernearam,
antes de ir para o cativeiro. Eles se armaram e eles quiseram lutar contra Nabucodonosor, dizendo: nós não iremos para o cativeiro. Imagine o seguinte: aqueles que têm filhos, você diz para o seu filho que ele precisa se dedicar mais aos seus estudos, ele tem que jogar menos videogame, mas o filho não dá ouvido. E aí você diz a ele, e qualquer semelhança com a realidade aqui é apenas uma coincidência, mas você diz para o seu filho: eu vou tirar o seu videogame um dia, se você não se dedicar aos estudos. E você vai, tira o videogame um dia, e o filho não se dedica aos estudos, então você diz: da próxima vez, fulaninho, eu vou tirar o videogame uma semana. A mãe fica louca com tamanha exigência, mas você tira uma semana. Mas ele não se arrepende. Então você diz: se você não mudar e voltar a estudar, eu vou vender esse videogame. E o fulaninho não se arrepende, não muda. E chega o dia que você apanha e põe lá no OLX, põe no Marketplace do Facebook, põe no Marketplace do Instagram e começa a oferecer aquilo para os amigos na rede WhatsApp. E chega o dia de vender o videogame. Por quê? Porque ele não ouviu. Uma, duas, três. E agora, quando chega o comprador para levar, ele não quer que levem o videogame. Ele esperneia como uma criança mimada, ele reclama, ele te chama de injusto, ele faz promessas. Mas se você tiver um mínimo de consistência com o que é justo, o que você vai fazer? Venda o videogame. Deus deu todas as oportunidades por anos e anos e anos para Israel. Eles não deram ouvidos à sua voz. E chegou o dia, Nabucodonosor estava vindo. E o que eles fizeram? Eles resistiram. E eu recomendo, nós não vamos fazer isso por causa do tempo, leia Jeremias capítulo 27. Você vai ver que todos os profetas daqueles dias diziam que o povo de Judá deveria resistir ao rei da Babilônia, devia lutar contra ele, não deveria deixar que ele levasse o videogame. Um profeta chamado Jeremias dizia: não, vocês devem se render, vocês devem aceitar, porque essa é a disciplina de Deus. Humildemente nós devemos ter quebrantamento e entender: essa é a disciplina de Deus. Eles não ouviram Jeremias e por conta disso tiveram 3 exílios. No primeiro exílio, eles levam a aristocracia, os mais cultos, os mais sábios, os mais preparados. A ideia era: vamos tirar os líderes e ver se eles se comportam. Não adiantou. Então, na segunda deportação, eles tiraram todos os empreendedores, os construtores, os artesãos, toda pessoa com qualquer capacidade de desenvolver economicamente aquela região, e levaram. Não adiantou. Então, finalmente, Deus permite que o adversário de Israel venha e leve todos os saudáveis, toda pessoa que tinha qualquer condição de exercer qualquer tarefa. E ficou lá em Jerusalém apenas os doentes, os fracos, os velhos. A única esperança de Israel era Deus. A única esperança para Israel era o Senhor Todo-Poderoso. E por meio do mesmo profeta Jeremias, o Deus que estava soberanamente orquestrando tudo. E por favor, tenha em sua mente isso: nós não estamos lançados à nossa própria sorte. Eu sei que o mundo parece estar de ponta cabeça, eu sei que parece que ninguém, nenhuma autoridade consegue encontrar um caminho, mas Deus continua soberano sobre o seu trono e os seus propósitos se cumprirão. É isso que renovará a nossa esperança. E por outro lado, olhe, não adianta você ficar simplesmente se agarrando à cadeira do dentista. Talvez seja melhor relaxar os braços sobre as pernas, porque a broca divina continuará tratando as nossas deformações, não para o nosso mal, para o nosso bem. O profeta Jeremias disse ao povo de Judá que aquele cativeiro duraria 70 anos, não 7 dias, não 7 meses, não 7 anos, 70 longos anos. E o inimaginável aconteceu. No ano 539 a.C., Ciro, o persa, conquista a Babilônia. E no ano 538,
70 anos, colocando em números redondos, porque nós temos 3 êxodos, ele passa um decreto, dizendo que eles poderiam voltar para a sua terra, reconstruir o templo de Deus e a sua cidade. O que Deus promete, Deus cumpre. Deus não perdeu o controle de nada. Eu posso ter perdido, você pode ter perdido, mas Deus não perdeu o controle de nada. E eles, depois de 70 anos, vem um outro homem se levantar. E o que é interessante da história profética é que o profeta Isaías, pelo menos 150 anos antes de Ciro nascer, ele disse que Deus usaria um homem, um governante chamado Ciro, um pagão, não era nem um judeu. E Deus usou aquele homem para decretar o retorno do povo de Judá à sua terra. Olhando para a história, nós vemos a boa mão de Deus guiando todas as coisas. Algumas vezes, a boa mão de Deus é a mão da disciplina. Outras vezes, a boa mão de Deus é a mão da recompensa. Mas uma coisa é certa, a mão de Deus é sempre a boa mão. Isso nos leva ao nosso livro de hoje, é o livro de Esdras. Eu gostaria de ler o primeiro capítulo, versículo 2 e 3, que nos dá a fundamentação para a conversa de hoje. Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3. Aqui tenho poucas pessoas, mas os que estão aqui, por favor, digam amém. Poucos mais vigorosos, como você talvez pode ter ouvido aí. E você escreva aí, amém. A palavra de Deus diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Versículo 3: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Que texto lindo, imagine isso. Passaram-se 70 anos e a promessa feita por meio de Jeremias está se cumprindo ali diante dos olhos desse povo. É maravilhoso isso. E a promessa feita por Isaías está se cumprindo agora diante dos olhos dele. O que Deus promete, Deus cumpre. E então nós teremos no livro de Esdras 3 êxodos. Assim como eles tiveram 3 deportações no passado, agora eles teriam 3 êxodos. 3 grupos retornando para a terra de Jerusalém para reconstruí-la e revigorar a glória do Senhor. Aliás, 3 palavras estão presentes, pelo menos implicitamente nesse texto. A primeira palavra é retorno, a segunda é reconstrução e a terceira é reforma. E aqui os 3 líderes que, orientados por decretos de imperadores não judeus, o que é mais interessante, de imperadores que eram pagãos, Ciro, Dario, Artaxerxes, sem contar Xerxes, que está no meio da história, mas isso fica para outro dia. Deus soberanamente sensibiliza a mente, o coração desses homens, porque aquela disciplina tinha acabado. O primeiro deles é Zorobabel. Zorobabel significa nascido na Babilônia. Ele é um descendente de Davi. Outra coisa interessantíssima, Deus já tinha prometido, centenas de anos, que ele faria com que o trono de Davi jamais perecesse. E depois de tantos anos, aqui nós temos um líder da casa de Davi, liderando o povo de volta a Jerusalém. Aliás, ele aparece lá na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus. Capítulo 1 até o capítulo 6 é Zorobabel quem conduz o povo. A responsabilidade dele é reedificar o templo em Jerusalém, reestruturar as atividades sociais. Mas ele nunca restabeleceu a monarquia davídica, embora pudesse, porque ele era um descendente direto de Davi. É interessante que depois nós temos Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, e lá no outro livro, que hoje nós só vamos visitar rapidamente, Neemias, nós temos a terceira expedição retornando para Jerusalém. Cada um desses homens, pela providência divina, foi enviado de volta a Jerusalém. Cada um desses homens teve a missão de reconstruir, teve a missão de reformar o povo, reconstruir a estrutura física, reformar o coração do povo. Cada um desses homens enfrentou oposição.
Oposição interna e oposição externa. Veja, não é porque estamos fazendo a vontade de Deus que não enfrentaremos dificuldades. Eu não sei de onde tiraram essa ideia. Um amigo costuma me dizer: Leandro, se eu não encontrar com o diabo vindo na direção contrária, é porque eu estou indo na mesma direção que ele. Veja, a oposição faz parte. Nós estamos em conflito, nós estamos em batalha, e nós enfrentaremos dificuldades como Zorobabel enfrentou, como Esdras enfrentou e como Neemias enfrentou. Mas uma coisa fica clara no texto: todos eles tinham a certeza de que a boa mão do Senhor estava sobre eles. Eu não sei o que você especificamente está vivendo. Eu sei o que nós, de modo macro, estamos vivendo como sociedade. Mas eu não tenho dúvida, a boa mão de Deus continua sobre aqueles que nele confiam. A boa mão de Deus está sobre a sua vida. Os dias de Zorobabel não foram fáceis porque ele estava fazendo o que Deus desejava. Os dias de Esdras não foram fáceis porque ele estava fazendo o que Deus desejava, e tampouco Neemias. Todos eles faziam o que Deus desejava, mas enfrentavam dificuldades. Veja só, Esdras capítulo 7, versículo 6, e nós lemos sobre a boa mão de Deus aqui. Esdras 7, 6, a palavra de Deus diz assim: ele era escriba, versado na lei de Deus, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Capítulo 7, versículo 9: pois no primeiro dia do primeiro mês partiu da Babilônia, no primeiro dia do quinto mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão de Deus sobre ele. E lá no livro de Neemias, eu vou te dar um minutinho para você ir lá em Neemias capítulo 2, Neemias capítulo 2, versículo 8. Os presentes encontraram, amém? Você encontrou? Escreva aí, amém. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que eu deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Como é bom saber. Uma cantora de música cristã dizia isso: eu vejo a mão de Deus. Não permita que todas as tribulações que você está vivendo, e as dificuldades que você está vivendo, e as oposições que você está vivendo, tirem a perspectiva de que a boa mão de Deus está com você. É interessante que cada um deles, comissionados por esses imperadores pagãos, financiados por imperadores pagãos, tinham tarefas a cumprir. Cada um deles teve um momento brilhante da história. Por exemplo, Zorobabel, a primeira coisa que ele faz é pegar a fundação do templo, porque o templo nem existia. E sobre aquela fundação ele improvisou um altar. E lá naquele altar ele ofereceu um sacrifício a Deus. Mas Zorobabel não conseguiu resolver todas as dificuldades. A história de Zorobabel não termina no pico, termina no vale. Termina com ele rejeitando a ajuda de outros habitantes de Jerusalém. Ele diz assim, rabugentamente, ele diz: vocês não terão parte conosco aqui. Esdras tem um clímax, um pico no seu ministério, quando ele faz oração, confessando os pecados do povo, confessando os seus próprios pecados, porque mesmo aquele povo agora, depois de tantos anos, voltando, eles ainda não se emendam. E ele faz uma oração de arrependimento, e o povo se arrepende com ele. Mas sabe de uma coisa? O livro de Esdras não termina no cume da montanha. O livro de Esdras não termina no clímax. Termina no vale. Termina com uma lista de gente desobediente. E a solução oferecida por Esdras e os líderes de Israel é tão complicada que eu não tenho nem o tempo para articular aqui. Porque acontece o seguinte: ao que tudo indica, os sacerdotes que voltaram da Babilônia, quando chegaram lá na terra de Jerusalém, eles começaram a abandonar as suas esposas que eram mais velhas, começaram a se casar com as moças mais jovens daquela terra. E Esdras vê naquilo algo tão terrível, porque eles estão se miscigenando com a idolatria novamente, e diz: vamos ter que despachar essas pessoas. Mais ainda, se você fizer um cálculo sobre o número de meses, elas têm filhos, e ao que tudo indica, esses filhos não são deles.
E terrivelmente eles têm que despachar essas mulheres com os seus filhos. Uma cena terrível em Esdras. No mesmo período que o profeta Malaquias está profetizando que Deus odeia o divórcio. Veja que confusão estava ali. Então Esdras termina o seu livro com uma lista de gente rebelde e desobediente. Essa não é a melhor maneira de se terminar um livro. Você não termina no up, você termina no down. E se olharmos Neemias, o tempo não nos permite considerar todo o livro, mas o livro de Neemias também não termina no up, não termina no alto, termina no vale. Neemias tem um rompante de fúria, inclusive, nós vamos chegar lá depois, você vai ver, ele puxa a barba das pessoas, e ele termina, o último versículo do livro de Neemias, ele é praticamente uma oração dizendo: Senhor, lembra de mim, lembra que eu tentei. É mais ou menos isso. Olhamos para Zorobabel e a vida de Zorobabel termina em frustração. Olhamos para Esdras e a vida de Esdras termina em frustração. Olhamos para Neemias e a vida de Neemias termina em frustração. E por que é assim? Por que esses livros estão ali terminando dessa maneira, mesmo depois do cativeiro? Porque é nesse período que surge a voz profética falando das esperanças que nós devemos ter. E a nossa verdadeira esperança não está num prédio, não está numa coisa, não está numa obra, não está nem na obra de Deus. A nossa esperança está em Deus, na pessoa de Deus. É por isso que os profetas passam então a descrever que a única esperança de Israel não é Zorobabel, não é Esdras, não é Neemias, embora eles foram brilhantes e piedosos. A grande esperança do povo de Israel está no Messias, que nasceria em Belém da Judéia, Jesus Cristo, o nosso Salvador. A nossa esperança continua nele. Aquele povo olhava para frente com um farol de milha, tentando enxergar quem seria o seu Redentor. Eu e você podemos olhar para as páginas da história e saber que as nossas respostas foram dadas naquela cruz. Quando você se sente angustiado, frustrado, com dúvidas, questionando tudo, quando você olha para essa confusão e diz: onde está Deus? Deus estava com Cristo Jesus naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, para que eu e você tenhamos esperança. Tudo mais nessa vida, como escreveu Robert Wright, com quem eu discordo grandemente, mas nessa frase ele tem toda a razão. Ele disse o seguinte: a felicidade é projetada para evaporar. A felicidade é projetada para evaporar. Um estudo feito em 1978 pegou ganhadores de prêmios da loteria, e quando eles ganham o prêmio eles ficam muito felizes, mas alguns meses depois eles estão debaixo da mesma situação de disposição de coração que estavam outrora. Nada, nem ninguém nesse mundo é projetado para nos deixar no cume da montanha. Nada. No caso deles, nem a reconstrução do templo, nem o sacrifício feito sobre a fundação do templo, nada daquilo era suficiente. As coisas desse mundo e os relacionamentos que temos aqui podem nos dar lampejos de contentamento, mas é como se você estivesse com sede, bebendo água do mar. Já tentou? A única coisa que faz é aumentar a sua sede. E é por isso que nós entramos às vezes numa movimentação desenfreada de expectativas, esperando que algo vai nos dar essa felicidade. Como um cachorro correndo atrás do pneu do carro, já viram como ele vem? Eu sempre ouvia dizer que se você parar o carro nessa hora, o cachorro perde o rumo. E eu fiz o teste. Ele vinha latindo atrás do meu carro, e eu parei. Eu me compadeci do cão. Você tinha que ver a carinha dele de desapontamento. Era assim: agora que eu consegui, não há mais nada para fazer? Qual o sentido da vida? As coisas dessa vida são transitórias. Tudo é passageiro. A única pessoa que pode nos dar contentamento pleno, indestrutível, é Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, de tantas frustrações, que possamos lembrar que talvez essa frustração seja um convite para nos aproximarmos do nosso Salvador,
de Cristo e nele renovarmos a nossa esperança e nele encontrarmos força para encorajar outro a que possam também encontrar esperança. Eu quero encerrar com uma história muito interessante e real de Massena. Massena foi um general de Napoleão Bonaparte e de repente ele apareceu com 18 mil homens numa pequena cidade austríaca. Era um domingo e as pessoas estavam assustadas porque eles não tinham condição de se defender, era praticamente um vilarejo. Então eles rapidamente se conversaram e disseram: vamos fazer o quê? Vamos logo sair lá fora e mãos para o alto? O que fazemos numa hora dessa? Mas algumas pessoas disseram: vamos buscar a Deus. Hoje é domingo, hoje é dia de ceia, vamos cantar, vamos tomar a ceia. E eles fizeram isso nas suas casas, eles cantavam hinos, eles festejavam a presença de Deus, eles tomavam a ceia. Alguns mais empolgados, entusiasmados, pegavam sinos e tocavam os sinos. Você pode imaginar isso, blém, 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 e o povo cantando e louvando nas suas casas. Quando Massena ouviu isso, ele deduziu que talvez o exército austríaco tivesse chegado por um outro caminho e estava ali para defendê-los. E antes, diz a história, antes que eles parassem de badalar o sino, o exército de Massena se foi. Esse incidente talvez tenha se repetido muitas vezes nas nossas vidas, porque muitas pessoas continuam tocando o sino e louvando a Deus e buscando a Deus no meio da sua dor, no meio da sua pobreza, no meio da sua doença, no meio do medo, da solidão, no meio das suas tribulações, das suas provações. Eles continuam tocando o sino, eles continuam louvando a Deus, continuam buscando aquele que dá sentido. E quem encontra Cristo pode ter certeza que não importa o que venha, Ele é mais que vencedor. E nós o somos, não porque as circunstâncias são maleáveis, mas porque o maior sentido e esperança da vida é o próprio Senhor Jesus. O que você busca hoje? Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Venha, vamos juntos buscar ao Senhor. Oremos.